Olá, seja bem-vindo ao canal Divinista e Aprendizado. Eu sou o Robério. Inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina e Brasil, o coração do mundo, o Padre do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versos de 1 a 6. Vamos a mais um boletim que está sendo lido nos núcleos divinistas, nas orações em conjunto. O título é de suma importância para nós, centelha divina, porque trata da emanação divina, que somos filhos de Deus, emanação ou partículas de Deus, centelha divina, porque Deus não cria nada, porque o ato de criar vem de fora de si, e Deus emana de si tudo o que existe. Tudo o que existe, se não tiver Deus por emanação ou sustentação, não existiria de forma alguma. Deus, nós somos essência divina, e Deus emana a centelha. Quando se atinge o segundo estado de Deus, que é a luz divina, já tem uma coroa energética e um plexo já, correspondente a essa mesma coroa. E aí está obrigado ao processo evolutivo. Vai movimentando nebulosas, vai criando mundos, vai formando planetas, sistemas de planetas, assim por diante, habitando os reinos minerais. Quando atinge nesse estágio, ele pertence ao espírito bloco, um conjunto de espíritos que formam e trabalham ali. Aí, quando atinge o primeiro estado de individualização, que é de larva, ainda faz parte do espírito bloco, mas já tem uma certa individualidade. Ela atingiu as 3 coroas energéticas, com seus correspondentes plexos ou chakras, para comandar o corpo, porque é através desse centro energético que os espíritos, as centelhas divinas, comanda seus corpos, quer encarnados, quer desencarnados. Ao atingir a espécie humana, ela já tem as 7 coroas energéticas correspondente aos 7 pontos de energia centro, ou chakras, como queira chamar, para daí comandar todo o corpo físico. E o processo evolutivo começa a partir daí que adquire a consciência, a inteligência, né? E vai reduzindo essas coroas energéticas até voltar ao estado de união divina, que é o segundo estado de Deus, que é a luz divina. Vamos à leitura do boletim, que explica tudo que a centelha precisa saber sobre o processo de emanação e sobre Deus, o princípio. Axiomas e colorários. Os colorários existem em função dos axiomas. Isto é, as verdades menores existem em função das verdades maiores. Toda verdade central se desabrocha em verdadezinhas periféricas. E, para quem conhece a verdade matriz, certamente torna fácil compreender o lugar certo, a importância relativa das verdadezinhas periféricas. O grande mal deriva daqueles que, não conhecendo a verdade matriz ou a verdade central, endeusa as verdadezinhas periféricas, dogmatizando sobre infantilismos, mediocrismos e, muitas vezes, propositalmente, forja maquinações, engodos e monopólios com vistas a criminosos interesses criados, etc. Como a tese em curso é a verdade fundamental, Deus ou princípio, de onde tudo emana, onde tudo é, movimenta e tem a finalidade a ser atingida, temos de encarar o problema do espírito filho, na pessoa do ser humano ou inteligentizado, que já pode e deve encarar, com todo respeito à sua origem divina, as virtudes divinas que contém em potencial, e, portanto, tratar do problema do desabrochamento interno daquele reino de Deus de que Jesus tratou, lembrando que está dentro de cada um, jamais vindo com mostras exteriores. Como o processo evolutivo é movimento de baixo para cima, da ignorância para o conhecimento, do mal para o bem, quem quiser estudar encontrará nos grandes iniciados, mestres ou cristos, ou nas grandes bíblias da humanidade, como linha mestra doutrinária fundamental, esta realidade simples. Um princípio, Deus o Pai Divino, origem de tudo e de todos, sustentador e destinador, ou de onde e de quem tudo parte,
e para onde tudo retornará. B. Espírito e matéria, mundos e humanidades, tudo sujeito a movimento e a processo evolutivo, isto é, obrigado por leis regentes ao devido retorno. C. Para os espíritos voltarem a ser Deus em Deus, espírito e verdade, ou realizarem em si o vós sois deuses, uma justiça divina de tudo cuida, obrigando no sentido de harmonizar com as leis regentes fundamentais, porque no princípio, ou Deus, não existe particularismo. Tudo é geral ou universal. D. Sendo que sem moral e sem amor, nada é possível realizar no sentido da volta à unidade divina, pelos escalões direcionais, enviou o princípio as suas duas testemunhas fiéis e verdadeiras, isto é, a lei moral e o filho modelo. Cristo exemplar, síntese do amor renúncia, exemplo de obediência às leis regentes fundamentais. E como a humanidade de um planeta é constituída de encarnados e desencarnados, nada mais simples e normal que uma graça intermediária existisse, a revelação, o Consolador ou Paráclito. F. Não haveria revelação, o Consolador, sem que houvesse o elemento veiculador, a mediunidade, os dons do Espírito Santo ou carismas. G. O verdadeiro cristianismo é a síntese da lei moral, do Cristo amor renúncia e do Consolador generalizado. E como escandalizar a Deus ninguém conseguirá, todo filho de Deus, através do espaço e do tempo, virá a conhecer e a praticar certo, sob a tangência da impoluta justiça divina. H. No espaço e no tempo, todos os fenômenos têm cumprimento, e, portanto, como o Evangelho termina os informes no Apocalipse, na revelação dos futuros acontecimentos, quem quiser ser inteligente e honesto, repare que o Apocalipse manda prestar atenção nos tempos e tempos, meio-tempos e mais tempos, etc. E estúpido e ridículo é o homem que se avora em juiz de Deus, principalmente quando esse homem é portador de um título de sabedoria, de autoridade, aquilo que deveria fazer dele um reconhecido portador de tremendas relatividades, isto é, falibilidades. Espírito Santo ou carismas. Importa que sejam estudados os textos bíblicos que tratam do assunto, porque dentre as 11 grandes Bíblias da humanidade, a única que disso trata é a Bíblia judeu-cristã. Convém considerar essas citações bíblicas. Primeiro, Moisés desejando o espírito de dons e sinais para toda a carne. 2. Isaías afirmando que o Cristo modelo teria sem medida. 3. Isaías, Jeremias e Joel recebendo mensagens divinas, prometendo que seria derramado sobre a carne o espírito de dons e sinais. 4. João Batista afirma que Jesus, o Cristo exemplar, teria o espírito de dons e sinais sem medida. 5. João Batista afirmando que ele seria o derramador do espírito de dons e sinais sobre a carne. 6. Jesus afirmando que o Pai enviaria em seu nome o derrama de espírito de dons e sinais sobre toda a carne. 7. O livro dos Atos trata da vida mais singular, do mais singular dos grandes iniciados e também do mais singular dos batismos, que foi o batismo do Espírito Santo, dons ou carismas. 8. Pedro, no livro dos Atos, afirma sobre o que Jesus edificou, a doutrina do caminho, os dons do Espírito Santo. 9. Paulo, nos Atos dos Apóstolos, impõe as mãos para que pessoas revelem os seus dons espirituais ou carismas. 10. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, fala sobre as 9 carismas ou 9 dons do Espírito Santo. 11. Paulo, no capítulo 14 da mesma epístola, fala das sessões dos apóstolos para o cultivo das 9 mediunidades ou carismas. 12. João Batista, que foi o anjo relator do Apocalipse, afirma nesse livro da Revelação que o testemunho de Jesus
é o espírito de profecia, isto é, os dons do Espírito Santo, a parte tangente, imediata do verdadeiro cristianismo, pureza doutrinária. Os grandes iniciados, ou cristos, não fundaram religiões, mas logo apareceram os fabricantes de aranzéis, liturgias, engodos, malícias, idolatrias, etc. E como em tudo isso sempre houve o profissionalismo ou o zelo pelos quistos monopolistas ou tribofeiros, apareceram também os propagandistas da hipócrita pureza doutrinária. Em se tratando de verdadeiro cristianismo, síntese geral iniciática, importa considerar: a. Moisés saiu da carne afirmando: o Senhor Deus tirará do meio de vós um profeta igual a mim, e aquele que o não ouvir será riscado do livro da vida. B. Jesus saiu da carne dizendo: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não o podeis suportar agora. C. Kardec e a codificação advertem serem incompletos, falhos e omissos, carentes de reparos e progresso. D. A codificação promete a volta de Kardec em novo corpo, em outras condições, para então terminar a restauração do cristianismo e informar aquilo que os tempos apocalípticos assinalam, ou que as promessas divinas cumprem. E, como o verdadeiro cristianismo começa no Velho Testamento e termina no Apocalipse, ou nos milhões de anos para onde se prolonga o programa divino, é tremendamente ridículo aceitar a codificação como obra restauradora completa, uma vez que nem sequer entrou nos Atos, nas Epístolas e no Apocalipse, bem assim como não cogitou de suas raízes doutrinárias contidas no Velho Testamento. F. O trabalho restaurador de Kardec está ligado à promessa da volta de Elias, ou dos 5 capítulos do Apocalipse, que trata do assunto restauração, daquele semelhante ao Filho do Homem, que tudo guiará com vara de ferro, do cavaleiro branco e do mais profundo movimento renovador da história da humanidade, que é entrado no período apocalíptico intitulado Novo Céu e Nova Terra. G. Acautela em si os parrapatões da pureza doutrinária, do hipocritismo farisaico, dos que se julgam donos da verdade e da doutrina, dos politiqueiros carcomidos e dos invertidos de variada ordem, porque a verdadeira restauração tem por fundamento a lei moral, o Cristo exemplo de comportamento, o Consolador por ele generalizado e os fatos do novo céu e da nova terra. H. Portanto, o movimento restaurador, que começou na prática em João Hus, passando por Lutero e por Kardec, jamais poderia terminar em Kardec e na codificação, isto é, numa obra incompleta, falha, omissa, etc. Metamorfose do perispírito. Acima de religiões e sectarismos, importa entender as realidades do carro da alma ou perispírito, pois o seu problema fundamental é de conhecer a verdade e praticar o bem. Estude-se bem. 1. A centelha emanada do princípio como obra espiritual, contendo todas as virtudes divinas em potencial. 2. Nos primórdios do processo evolutivo, forma ao redor uma coroa de luz divina, na qual vão comparecendo ao longo dos milhões de anos os elementos, energias, éter, substância, tudo gamático ou apresentado, os escalões vibracionais, também se formando os chakras ou centro de energia. 3. Quando o espírito tenha chegado ao homem dito sábio, agora diremos tipo padrão ou comum, chegou a ter os elementos acima mencionados, ou tais elementos e chakras, para poder acionar o corpo com todos os seus órgãos e membros. Em outros escritos estão os pormenores sobre o assunto. Quem quiser aprender mais sobre esses assuntos de emanação, chakras ou perispírito, leia o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, de que tudo trata. E para conhecimento de todo, Pitágoras, fazendo experiência com a sua esposa, chegou a saber que a centelha gasta, em média, 300 milhões de anos para atingir a espécie humana. 4.
Portanto, o carro da alma ou perispírito é totalmente mutável, transmutável ou sujeito a metamorfoses, pois é pela conscientização do indivíduo que terá de conhecer a verdade e praticar o bem, até vir a ser Deus em Deus, Espírito e verdade, isto é, realizar em si a união divina, provando o vós sois deuses. 5. Jamais cometa alguém asneiras de confundir estágios do perispírito ou carro da alma com a finalidade total do mesmo, porque o espírito começa a movimentar tudo em termos de automatismos inconscientes, depois instintos, depois inteligência, vindo por esforço próprio a inteira consciência a se tornar livre de tudo, quando atingir a condição de espírito e verdade como Deus o é. 6. Sem moral divina, sem amor divino e sem revelação divina, ninguém chegará a isso. E, portanto, quando Deus enviou a lei moral, o Cristo modelo e a generalização do Consolador, não foi por ser ignorante ou errado, tardo ou inconsciente, como pretendem as purulências materialistas, farisaicas, politiqueiras, etc. 7. Esta realidade deve prevalecer, acima de qualquer outra, na mente de todo filho de Deus, que venha a herdar a terra dos futuros ciclos evolutivos, ou aquele tempo que constitui o novo céu e a nova terra, a segunda metade evolutiva do planeta e da humanidade. Ninguém será eternamente filho de Deus. 8. Apressar a volta ao caminho divino é o mais inteligente a fazer, e como qualquer pessoa pode reconhecer, a regra fundamental é: conheça a verdade e pratique o bem. Esta regra engloba todas as verdades reveladas, a sabedoria de todas as grandes bíblias da humanidade, porque filtra totalmente a lei moral e o Cristo modelo de comportamento. 9. Entretanto, cumpre saber e estar prevenido, porque os religiosos profissionais, as cleresias exploradoras da ignorância humana, os politiqueiros e os fabricantes de quistos farisaicos, com suas prepotências dominadoras e exploradoras, de tudo hão de fazer e a tudo recorrer para não perder seus domínios nefandos. 10. É necessário ler Romanos, capítulos 1, versículos de 22 a 32, e com muito tirocínio o capítulo final do Apocalipse. Suas tremendas advertências previnem contra toda sorte de desvios, de falsas ciências e falsas bondades, de mórbidas inclinações ou doentias manias, que costuma dominar encarnados e desencarnados, menos avisados, metidos a salvadores da humanidade, profetas de si mesmos ou de suas doentias concepções, a ponto de se julgarem acima da lei de Deus e do Cristo divino modelo de conduta. O verdadeiro livro dos médiuns. O livro dos Atos dos Apóstolos é o livro singular, que revela a volta da vida mais singular, para apresentar e presentear a carne toda com o mais singular dos batismos, que foi o batismo em dons do Espírito Santo. Todos os demais livros que tratam de dons mediúnicos ou carismas são apenas parasitas ou derivados. Cumpre a todo portador de mediunidade ou carisma que ouse falar em Deus e no Cristo modelo conhecer o mais possível aquilo que o livro dos Atos significa para o verdadeiro cristianismo. É necessário estar alerta para não cair nas malhas de espíritos de erros, encarnados e desencarnados, metidos a mestre em Israel, e que, falando em Deus, na verdade, no Cristo modelo e no Evangelho, desviam as gentes dos estudos bíblicos, afastam do livro dos Atos, escondem as epístolas e renegam as infalíveis previsões e as tremendas advertências do Apocalipse, o livro por onde Deus aponta o destino do mundo e da humanidade. Vamos à prece de abertura. Sagrado princípio, Deus e Pai divino, dirigimos nossos anseios, como servos humildes, da excelsa doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus, o Cristo exemplo de conduta, a fim de pedir as graças que possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, o amparo das legiões mensageiras. Envia-nos, Pai divino, a luz da verdade, para que, estribado nas práticas doutrinárias, vinculado aos patriarcas, profetas e ao Cristo modelo e aos apóstolos,
possamos trabalhar pela restauração do verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinização do Espírito. Sagrado princípio, concede a teus filhos a graça de um novo Pentecostes, para que, cheios de dons do Espírito Santo, mediunidades ou carismas, possam a eles conhecer teus santos desígnios e também, com sinais e prodígios daí decorrentes, encham a terra de verdadeiros ensinos evangélicos. Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraquezas de teus filhos, ainda inconscientes, negligentes e imponderados. Afasta de teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do ciúme, de todos os males derivados da ignorância, que tanto macula os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da verdade, do amor e da virtude. Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso ninguém é cristão, ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da existência. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e imutáveis, para que, modificando a conduta, venha transformar a terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância e sem erros, sem desesperos e sem lágrimas. Assim no boletim, Oswaldo Polidoro, princípio sagrado, em sua última encarnação como Oswaldo Polidoro. Que Deus pague a todos, fiquem todas as bênçãos divinas.